Meus irmãos, minhas irmãs, o tema de hoje tem muito a ver com essa palavra, né? Marcos, capítulo 7, de 1 a 15. Purificai, Senhor, o nosso coração. Vamos repetir? O nosso coração. A palavra de Deus, Jesus ele cita lá em Isaías, né? 29:13, diz assim: este povo honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele vai além também: ouve-me, todos entendei, nada há fora do homem que entrando nele o possa manchar. Mas o que sai do homem, isso mancha o homem. E o que sai da gente? São palavras ofensivas, palavras destrutivas, palavras que não edificam o ser humano. E achei interessante, né, o núcleo rezando para este momento, mostrou numa visualização Jesus misericordioso com um olhar triste. E o discernimento é que Jesus se entristece com a nossa conduta de pecado. Não é isso? Jesus fica triste com o meu pecado. Às vezes, esses fariseus aqui, eles se preocupavam mais na aparência externa, né? E não na interna. Então Jesus ele fica triste. Às vezes é o que eu sou, né? Jesus te ama, né? Jesus ama você, Jesus ama a sua família. E lá dentro das nossas casas, nós somos totalmente diferentes. Entendeu? Então, meus irmãos, a palavra de exortação tem de discernimento e sabedoria. Purificar significa tornar-se limpo, moral e espiritualmente, livrando-nos da impureza, dos pecados, das manchas, para estar apto para Deus. Purificar, então, é tornar-se limpo. Por isso o tema: purificai, Senhor, o meu coração, a minha vida. E eu gosto muito de citar, enquanto estava preparando esta palavra, eu chamo Ezequiel de Doutor Ezequiel. Doutor por quê? Doutor Ezequiel 36, eu falo assim que ele é cardiologista. O que é cardiologista? O que é o médico cardiologista? Ele mexe com o quê? Ezequiel, ele mexe com o coração. Você vai ver lá em Ezequiel 36, 25, que ele diz assim: derramarei sobre vós águas puras, que vos purificarão de todas as vossas imundícies e de todas as vossas abominações. O evangelho de hoje, ele fala mandamentos versus tradições. Vamos lá? Mandamentos versus tradições. Há no mundo de hoje, meus irmãos, minhas irmãs, uma preocupação excessiva com o aspecto externo. Você já observou isso? Uma preocupação com o externo, uma preocupação com a beleza. Passa o dia todo olhando para o espelho, passa na frente de um carro, faz assim, ó, dá uma empinadinha com a bunda, né? Passa num vidro de uma vitrine, olha, é assim ou não é? É ou não é? Então, meus irmãos, minhas irmãs, há uma preocupação excessiva com a beleza, e é muito bom cuidar de si mesmo. Não estou dizendo que não tem que se cuidar. Não estou dizendo que você não precisa pentear o cabelo, tomar um banho, passar um perfume. Tem que fazer isso. Mas muito mais, os evangelhos de novembro falava muito sobre isso, né?
E eu ia celebrar, graças a Deus celebro muito nas comunidades, e numa comunidade me veio isso. Às vezes a pessoa ela acorda 4 horas da manhã para cuidar do corpo. Ela vai numa academia, ela vai fazer uma caminhada, a pessoa, né? E é ótimo. Eu e meu amigo Antônio Arnaldo Gatti estamos lá todo sábado, todo domingo, caminhando, a não ser quando tem missão. Mas meus irmãos, minhas irmãs, não acordam às 7h30, que hora que é aqui? 7, né? 7 horas para vir na missa, na celebração. Então, o evangelho de hoje, esse povo, Jesus diz, honra com os lábios, mas o seu coração está distante. Porque estraga a vida humana não é aquilo que nós vemos, e sim aquilo que está guardado. Amém? Às vezes, meu irmão, minha irmã, você olha uma pessoa com uma bonita, mas aquela pessoa, quando abre a boca, sangue do Cordeiro. Só sabe diminuir o outro, só sabe diminuir a outra. Então, o que estraga não é aquilo que a gente vê, e sim aquilo que está guardado. Pois quando é que está guardado, que vem para fora, ele vem com uma artilharia, com um veneno, com um perigo. Você já observou como que as pessoas gostam de ferir os outros? De machucar os outros? O Evangelho está falando isso, meu irmão, minha irmã. Jesus fala que é de dentro do coração que saem as más intenções, as imoralidades, os roubos, os adultérios, as ambições desmedidas. Jesus denuncia que os fariseus tinham uma religiosidade marcada pelo vazio espiritual. Hoje nós estamos cheios de preceitos, cheios. Estou com a camisa de São Miguel, estou com, como que é o nome que eu esqueço? Escapulário, estou com terço no bolso. E aí? Como que eu sou lá dentro da minha casa? Com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus amigos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, os fariseus, eles tinham uma religiosidade marcada por vazio, embora externamente parecessem honrar a Deus, mas seus corações estavam distantes de Deus. Você pode ver que Jesus cura lá no sábado, eles questionam. Eles questionavam. Suas ações não eram movidas pelo amor de Deus, mas sim pela busca de agradar pessoas. Um dia desse eu fui confessar, eu quase voltei de novo, quase que eu voltei lá para confessar novamente. Eu fui confessar, o padre que estava ali era um padre mais jovem, e aí de repente fez uma troca. Eu era o 28º da fila. Quando se fez uma troca, tirou um padre jovem e colocou um padre idoso, eu fiquei o 4º da fila. Por quê? Às vezes nós não estamos preocupados no sacramento. Às vezes nós não estamos querendo ser perdoados por Deus. Nós não estamos atrás de Deus, nós estamos atrás dos homens. E Jesus aponta a raiz do problema, o pecado que vem do coração. Nada há fora do homem que nele entrando passa a torná-lo limpo. Pelo contrário, é o que sai do homem que torna
impuro. Aqui, meus irmãos, minhas irmãs, o ponto culminante da passagem, Jesus ensina que o problema do ser humano não é externo, e sim interno. Amém? Diga comigo, o meu problema, o seu problema também, meu irmão, não é externo, é interno, é interno. Então, como que a gente pode aplicar isso na nossa vida? Esse evangelho maravilhoso de Marcos 7, de 1 a 15. Jesus nos convida a fazer uma profunda análise de consciência. Primeiro, prioridades da fé. Onde está o foco da minha vida religiosa? Mostrar para você que eu sou cristão? É isso? Ou viver como cristão? A mãe de Santo Agostinho dizia assim: 3 vezes por dia ela ia na capela. Ela ia na capela e dizia assim: faz com que o meu filho se transforme um bom cristão. Então, primeira análise da nossa consciência. O meu foco é a vida religiosa, né? Não tenho nada contra, não, pelo amor de Deus. Algumas pessoas falam que eu tenho, mas eu não tenho. Com as pessoas que se ajoelham para receber Jesus, com as mulheres que usam véu, eu não tenho nada contra. O que eu tenho contra é achar que essas pessoas que se ajoelham, que usam o véu, se sentem melhor do que os outros. Eu só comungo colocando a Eucaristia na minha boca. E aí? Então eu estou errado porque eu coloco a mão esquerda e pego com a direita? Você já observou, meus irmãos, que às vezes a gente é cheio de alguns vícios e a gente não pode achar que nós somos melhores do que quem não se ajoelha. A minha esposa, a minha filha não usam o véu, então elas são pecadoras? Eu não me ajoelho, eu sou pecador? Então, meus irmãos, minhas irmãs, segunda análise, hipocrisia. Agimos de forma para manter as aparências diante dos outros, enquanto o nosso coração está distante dos valores do Evangelho. Sangue do Cordeiro. Que palavra, irmã! Olha para mim. Hipocrisia. Agimos de forma para manter a aparência, né? Bonitão, cabeça branca, camisa do Miguel, né? Com a oração do Miguel, mas maltrata as pessoas. Um dia desse eu pequei, não, eu peco sempre, gente. Eu fui num velório, às vezes quando eu vou para celebrar as exéquias, eu tenho que ir com a Bíblia, com a ripa. A pessoa falou assim: essa pessoa era gente boa. Eu fiquei calado, porque essa pessoa trabalhou num hospital. Essa pessoa maltratava tantos pobres. Ô, gente, não é porque a pessoa morreu, Fábio, a pessoa torna santo, pelo amor de Deus. Aí eu só ouvi, né? Eu só ouvi. É igual o cara que... Tô no tempo, irmã. O cara era um pregador de velório, de cemitério. Ele pregava no cemitério, só ele. E todo mundo que morria, ele fazia uma pregação. Ele falava que aquela pessoa era gente boa, a pessoa era um ótimo pai,
um ótimo cristão, um ótimo colega de trabalho, né? Morreu alguém da comunidade. E essa pessoa era gente ruim. Essa pessoa maltratava a mãe. Essa pessoa maltratava os filhos. Essa pessoa não sabia trabalhar de equipe, não gostava de ninguém. No dia que essa pessoa morreu, lotou o cemitério. O pessoal falou assim: eu quero ver a pregação do pregador. Eu quero ver se esse homem vai contar mentira, porque ninguém via qualidade nesse homem. E tinha uns caras lá com a ripa, né? Quer saber o resto? Você já viu aquele negócio? Curiosidade matou um gato. O cara, colocaram ele lá em cima para ser enterrado, e na hora que ele pegou a palavra, eles começaram a ficar atentos, porque ele falava as qualidades, e aquele homem não tinha qualidade nenhuma no pensar deles. Ele, pregador, cheio do Espírito Santo, disse assim: esse homem tinha qualidade. Aí o pessoal já escondeu uma ripa. Esse homem, ele assoviava tão bonito. Nunca vi alguém assoviar igual esse homem. Então, meus irmãos, minhas irmãs, todos têm qualidades, mas também todos têm defeitos. Amém? Deu nem para rir, gente, né? Para não perder a amizade. 3 minutos. Então, uma análise na nossa consciência, a conversão do coração. O Senhor deseja que busquemos a pureza, a partir do qual brota através das nossas ações justas e santas. Eu sou amigo do Padre. E eu sempre pergunto: você confessa? Não. Você vai na missa todos os domingos? Não. Por que você não confessa? Eu tenho vergonha, porque ele é muito meu amigo. E aí? Você tem que usar a amizade para você. Então, em resumo da mensagem, é um convite de ir além da superfície, é buscar a pureza interior que agrada a Deus, priorizando os mandamentos sobre qualquer tradição. Meus irmãos, minhas irmãs, isso é muito importante, tá? Dentro de nós residem um lobo e uma ovelha. Dentro de você, dentro do Eudes, mora um lobo e mora uma ovelha. Não sei se já aconteceu isso com vocês, de vocês ficar enfesado e você falar assim: pelo amor de Deus, o que eu fiz? Sim ou não? Já aconteceu isso com vocês? É o lobo. Mas também mora dentro de cada um de nós a ovelha. A ovelha. O lobo se alimenta dos nossos pecados. A ovelha da nossa santidade. O pecado alimenta o mal em nós. Eu e você precisamos alimentar a ovelha que existe dentro de nós. Como? Através da palavra de Deus, através da oração, praticando os sacramentos da igreja. Quanto tempo que você não confessa? Qual foi a última vez que você confessou? Nós estamos alimentando a ovelha aqui dentro de nós, né? Praticando a vida sacramental da igreja, usando os escapulários, né? Os sacramentais também, as medalhas de São Bento, a água benta, a cruz. Dentro daquela bolsa, dentro do carro, está cheio de sacramentais, né? Água benta, sal, né? A cruz,
Então vamos ficar de pé.